Queríamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto bem interessante. Recentemente o Celiandro falou, acho que domingo passado, se não me engano, sobre a questão dos dons. Os dons que preparam a igreja para servir ao Senhor. E esses dons são distribuídos ao Senhor como lhe apraz para o crescimento da sua igreja. E Deus realmente tem dado muitos dons a muitos irmãos, e a nossa igreja, eu louvo ao Senhor porque apesar de ser uma igreja pequena, mas é uma igreja bem envolvida. Então, os irmãos estão engajados na obra do Senhor, e um canta, outro toca, outro prega, outro contribui, então, e assim a obra do Senhor vai caminhando. Mas eu vejo, irmãos, que o trabalho primordial da igreja do Senhor, o objetivo maior pelo qual o Senhor nos salvou, não foi para cantar, não foi para tocar, mas foi para testemunhar de Jesus. Eu vejo que a gente corre um risco de se contentar com essas coisas e parar por aí. O problema não está no cantar, ou no tocar, ou no contribuir, ou no estar presente no dia a dia da igreja, de participar ativamente da vida comum da igreja, mas está no se acomodar por aí, de achar eu estou fazendo a minha parte e isso me basta. Aquela sensação de bem-estar e parar por aí. E eu creio que a obra fundamental da igreja, o objetivo maior pelo qual o Senhor nos salvou, foi para que nós pudéssemos ser testemunhas do seu reino, para que nós pudéssemos ser embaixadores do seu reino, para que nós pudéssemos ser testemunha de Cristo Jesus, para que nós pudéssemos proclamar a sua salvação onde o Senhor nos colocou. E eu queria compartilhar isso com os irmãos num texto que está em João, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 35. Vamos começar com esse texto, nós vamos passear para alguns outros textos, mas esse será nosso texto básico, que nos fala sobre a pessoa de André. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. João 1,35. Amém? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, por volta das 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Vamos orar ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, nós te louvamos pela tua palavra pura e perfeita, Senhor, que nos mostra a tua vontade para as nossas vidas, nos aponta o caminho. Pai querido, e nós clamamos a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, através do teu servo, Senhor, e usa como instrumento em tuas mãos, uma vez mais, para transmitir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para o teu povo nesta noite. Senhor, abençoa a tua igreja, santifica a tua igreja, vivifica a tua igreja para o louvor da tua glória, Senhor. E faz, meu Pai querido, de cada um de nós, verdadeiras testemunhas do teu poder e da tua glória, Senhor. Não permita, ó Deus amado, que nos calemos diante de um mundo que jaz no maligno, Senhor. Pai querido, usa cada um de nós, homens, mulheres, crianças, todos, que possamos, ó Deus amado, testemunhar da glória, do poder transformador do Senhor Jesus Cristo. Que possamos testemunhar do milagre da salvação que o Senhor operou em nós, quando em nós não havia bem nenhum, não havia merecimento nenhum. Nós fomos salvos tão somente pela tua maravilhosa graça. Te louvamos, Pai querido, por tudo isso e pedimos a tua direção, a tua unção, o teu poder sobre nós nesta noite. Em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te oramos. Amém. Ganhar almas para Jesus, esse deve ser, irmãos, o nosso maior alvo, esse deve ser o nosso maior desafio para todos nós. É bom servir, é maravilhoso estar na igreja do Senhor. Eu comparo o estar na igreja do Senhor como estar lá no monte da transfiguração.
e lá estavam na presença do Senhor, e ali era maravilhoso. Pedro chegou a fazer a proposta para o Senhor: vamos fazer uma tenda aqui, fica o Senhor aqui, que nós estamos aqui, e aí é maravilhoso aqui. A presença do Senhor realmente é algo maravilhoso. Mas há um vale, e há pessoas que estão do nosso redor, do nosso lado, muitas vezes na nossa própria casa, que precisam ouvir do Evangelho, precisam ser confrontados com o seu estado de pecado. E Deus nos colocou ali para sermos testemunhas, para sermos luz. Quando Deus diz, lá em Atos, por exemplo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, certamente é porque, uma vez salvo, nós teremos então essa luz a brilhar ali para toda a nossa família, testemunhar para todos os nossos familiares. E a ordem do Senhor é muito clara, irmãos. Marcos 16:15, Mateus 28, quando ele diz lá: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Muitas vezes o mundo que Jesus fala aqui está na nossa própria casa. Eu tenho experimentado a alegria de poder conduzir alguém a Jesus. Digo isso não para a glória própria, mas para a glória do Senhor. Há uma alegria indizível. Não tenho como transmitir isso, você poder conduzir alguém a Jesus. Não sei quantos aqui já ganharam almas para Jesus. Creio que muitos irmãos aqui já ganharam almas para Jesus. E é algo maravilhoso. Você está conduzindo alguém a Cristo, você está arrebatando alguém das garras do inimigo e levando e conduzindo a Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Quando eu estou falando de Jesus para alguém e consigo levar alguém para Jesus, eu me sinto como se fosse aquele médico que está curando alguém que estava desenganado. E eu sei que o mérito não é meu, mas o mérito é do Senhor. A glória é do Senhor. Mas a alegria é nossa de termos sido instrumentos usados pelo Senhor para fazer isso. E quando eu olho aqui para o texto que nós acabamos de ler, de João, logo depois de João Batista que ter batizado o Senhor Jesus, do batismo de Jesus, quando João Batista dá aquele testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 discípulos de João, que até então estavam seguindo apenas João Batista, que foi o precursor de Jesus, 2 desses discípulos, então, veem o Senhor Jesus ali, depois da declaração de João Batista, e eles decidem, então, seguir a Jesus. Mas me chama a atenção que antes mesmo de começar a seguir a Jesus, de decidir-se por seguir a Jesus, os 2 discípulos aqui, eles perguntam para Jesus: Senhor, onde é que o Senhor assiste? Onde é que o Senhor mora? E eles vão para a casa de Jesus e passam um dia e uma noite com Jesus. Intimidade com Jesus. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós precisamos para evangelizar, para ganharmos para Jesus, é ter intimidade com Jesus. É andar com Jesus. É conhecer a Jesus. E quando eu falo de conhecer a Jesus, irmãos, não estou falando de conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. Muitas vezes nós deixamos de evangelizar com medo, com medo de que as pessoas nos façam perguntas que nós não vamos saber responder. Nós não somos nenhuma enciclopédia bíblica ambulante. Né? Nós não temos a resposta para muitas perguntas. E ao invés de tentar ficar enrolando, tentando enganar as pessoas, como querer apresentar a ideia de santarrão, de sabichão, de sabe tudo. Não, diga mesmo: olha, eu não sei, eu vou pesquisar, eu posso depois lhe responder isso aqui. Vou estudar mais sobre esse assunto, eu não tenho essa resposta para você, ou Deus não revelou isso para nós, muitas vezes, né, nem Deus revelou isso. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, muitas coisas na Bíblia que nós só vamos entender mesmo na glória. Não temos a resposta para todas as coisas. Mas uma coisa eu sei. Sabe o que é que eu sei? É que eu sei o suficiente, o Senhor já me mostrou o suficiente para salvar a minha alma. E isso deve ser o bastante. Se aquilo que eu aprendi da palavra de Deus foi o suficiente para Deus me salvar, então o Senhor pode usar o mesmo conhecimento, tão pouco, para salvar outros também. O que é que eu preciso saber? É que eu estava perdido, morto nos meus delitos e pecados, que o homem está eternamente perdido, separado de Deus. Ele precisa saber que o único Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, então, esses versículos básicos da salvação, o amor de Deus, porque Deus amou ao mundo, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quer dizer, esses versículos chaves. Então, é preciso que a gente possa memorizar esse plano de salvação. Às vezes, a gente aprende a evangelizar, sabe quando, irmãos? Quando a gente está ensinando crianças.
Quando você está ensinando o livro sem palavras, você está mostrando o beabá do evangelismo. E sabe por que isso é importante? Porque às vezes nós falamos sobre tantas coisas, falamos sobre tanta teologia, tantas teologias, logias, e nós não ensinamos o plano da salvação, que é o que elas precisam ouvir. A primeira coisa que André fez antes, mesmo de conduzir Pedro para Jesus, foi ter intimidade com Jesus, conhecer a Jesus, estudar a palavra de Deus, andar com Jesus. Esse é o primeiro passo. Jesus diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amizade com Jesus, intimidade com Jesus. Às vezes eu pergunto às pessoas quando eu estou evangelizando, para não desperdiçar a oportunidade que o Senhor coloca diante de mim. Eu pergunto assim: amigo, se você morresse hoje, imagine que você morresse hoje, você ia se apresentar na porta do céu, e Jesus lhe perguntasse: amigo, qual é a razão que eu tenho para deixar você entrar aqui? Aí a pessoa normalmente ela responde assim: olha, não, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não ando matando, não ando roubando, não ando... E eu pergunto, quase sempre a resposta é mais ou menos assim. E eu digo para ela assim: se a gente pudesse medir a sua bondade com a bondade de Jesus? Porque a Bíblia nos diz que bom só um, que é Deus. E se você for comparar a sua bondade com a de Jesus, o que é que você diz? Você acha que você é tão justo quanto Jesus? Diz: ah, não. Se a de Jesus está aqui, a sua bondade está onde? Está lá nos pés. E eu vou mostrar para ele, então, que a Bíblia nos diz que todos pecaram. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10 nos diz isso. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E você tem a oportunidade, então, de apresentar o plano da salvação. Então, irmãos, a primeira coisa que André fez foi buscar uma intimidade com o Senhor Jesus. Mas uma coisa que me chama a atenção ainda nesse texto é que André era um camarada que tinha tudo para ser aquela pessoa, tem uma autoestima baixa, complexo de inferioridade. Por quê? André foi o primeiro discípulo de Jesus, foi a primeira pessoa que passou a fazer parte dos discípulos de Jesus, a primeira pessoa a ser chamada pelo Senhor Jesus. Porém, se você olhar na Bíblia, você vai perceber o seguinte, que André, ele sempre andou na sombra de Pedro. Se nós perguntarmos aqui sobre a vida de Pedro, você vai ter uma porção de coisas para falar sobre a vida de Pedro. Pouco sabemos da vida de André. Sabe por quê? Porque ele só é citado na Bíblia 3 vezes. Já pensou? 3 vezes apenas André é citado na Bíblia. E sempre com a expressão irmão de Pedro. É como se toda vida que falasse na Larissa, a esposa do Celiano. Vocês conhecem? Você precisa citar o nome do Celiano para vocês conhecerem a Larissa. Como se a Larissa não tivesse vida própria, separada do Celiano. E ela disse: por que toda a vida citam o nome do Celiano? André, irmão de Simão Pedro. André, irmão de Simão Pedro. André, irmão. Esse complexo de inferioridade, muitas vezes, pode levar as pessoas a se sentirem inferiores também lá fora. Porque somos crentes em Cristo Jesus e muitas vezes o mundo nos despreza pelo fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus. Normalmente nós estamos lá no nosso trabalho e tem 1, 2 crentes e a maioria descrentes. E você se sente, então, já é uma minoria. Representamos essa minoria no nosso ambiente de trabalho, no ambiente da escola. E então a sua tendência é se encolher e não falar e não testemunhar. Então André tinha tudo para ser complexado. Porém, uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é que com Paulo, por exemplo, quando ele diz que, quando ele olha para si mesmo, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Separado de Cristo, nós não podemos nada, absolutamente nada. Mas o mesmo Paulo, quando ele olha para Jesus, o que é que ele diz? Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, porque há um Deus que me dá forças. No Senhor nós faremos proezas, diz o salmista. Então, irmãos, é no Senhor que nós vamos vencer todos os complexos, é no Senhor que nós vamos vencer todas as batalhas, é no Senhor que nós vamos vencer todos os nossos limites. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o circo das pulgas. Alguém já ouviu falar? Pulgas adestradas. Sabe como é que os camaradas, imagina aí, adestrar uma pulga, pegar uma pulga já é difícil, daquele tamanho, e adestrar uma pulga. Sabe o que é que os caras fazem? Eles pegam uma pulga, eles colocam um copo em cima da pulga. Pá. Aí a bicha fica saltando.
Só que quando ela salta a primeira vez, ela bate lá no topo do vidro. Pá, bateu a cabeça lá e voltou. Vai a segunda vez, tá. O segundo pulo, bate lá. Ela vai diminuindo a velocidade. Daqui a pouco, ela salta, bem aqui, não bate mais e ela volta. Depois que o camarada consegue fazer isso, ele pode tirar o copo de cima dela. Ela está condicionada a esse pulo. Ela não vai mais pular, colar. Por que eu estou falando isso aqui? É que muitas vezes o inimigo coloca esses limites para nós e nós achamos que nós só podemos ir até aqui, enquanto que no Senhor nós podemos ir muito além. No Senhor nós faremos proezas, diz o salmista. No Senhor eu posso todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. É Cristo em nós a esperança da glória. Então, irmãos, uma outra barreira enfrentada por muitos irmãos quando a questão é evangelismo é a timidez, é o medo de não saber responder ao ser indagado sobre a sua própria fé. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus deve estar bem clara na nossa mente para a gente saber responder a cada um a respeito da nossa fé, da fé que há em vós. Eu acho que é Pedro que nos diz isso. Mas eu queria ler com os irmãos um texto bem interessante que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Olha quando foi que André, eu creio que André perdeu esse medo de testemunhar de Jesus, quando foi que André perdeu completamente qualquer complexo que por acaso pudesse ter na vida dele. Não só André, mas todos os apóstolos. Marcos 4, 35 é um texto bem conhecido dos irmãos e nós não vamos ler na íntegra, mas é o texto que Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, parte de trás do barco, né? Ao contrário da proa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos, que morramos? E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, me parece que aqui os discípulos aprenderam a não mais confiar em si mesmos, nas suas capacidades intelectuais, né? Mas confiar inteiramente no Senhor. Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quem é esse que tem autoridade sobre tudo e sobre todos? Eu podia parafrasear isso aqui, quando Jesus toca no coração do rei, quando Jesus Cristo toca no coração de um deputado, quando Jesus toca no coração do chefe, quando Deus toca no coração do homem rico. Quer dizer, quem é esse que até os ricos, que até os poderosos se rendem aos seus pés? É um Deus soberano. É um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Não duvide do poder do Senhor, irmãos. Não duvide, né, do poder sobrenatural do nosso Deus. Parece que ali André deixou de sair, ele saiu ali da sombra de Pedro, deixou de usar Pedro como seu apoio, e ele passa a usar agora, então, a depender do Senhor. É no Senhor, é confiando no Senhor que nós vamos fazer a obra de Deus, é confiando no poder sobrenatural do Senhor que nós vamos testemunhar da sua grandeza, da sua glória. Então, eu creio que os discípulos ali, a princípio, né, quando viram aquela tempestade, eles se sentiram impotentes, exatamente como a gente se sente quando se sai para se evangelizar, para testemunhar, impotentes, incapazes. Mas há um Deus sobrenatural que pode todas as coisas. Me chama a atenção, eu falei para os irmãos que André só é citado 3 vezes na Bíblia, mas o interessante é que em 3 vezes que André é citado na Bíblia, 3 vezes ele está trazendo almas para Jesus. Você acredita nisso? 3 vezes. A primeira delas, já vimos aqui, André está levando quem para Jesus? Seu próprio irmão Pedro. Na segunda vez, está lá em João 6, nós não vamos ler esse texto agora, João 6, lá, acontece lá a multiplicação dos pães.
Aí aparece aquela multidão, Jesus desafia os discípulos, diz assim, rapaz, onde é que a gente vai arranjar comida para alimentar toda essa multidão? É Filipe, chega para André e diz assim, André, parece que tem um menino aí, que tem 5 pães e 2 peixinhos aí. Mas Filipe fica em dúvida, vai levar o menino com tão pouco para Jesus? Quem leva o menino até Jesus? André. E vai acontecer lá a multiplicação dos pães, multiplicação maravilhosa, onde vai alimentar milhares de pessoas e ainda vai sobrar 12 cestos cheios, conduzindo alguém para Jesus. Terceira aparição de André nas Escrituras, também está levando gente para Jesus. João capítulo 12, onde alguns gregos estão lá e participando da festa lá em Jerusalém e ficam questionando para os discípulos sobre quem é Jesus. E outra vez os discípulos ficam na dúvida, por ser um grego, por ser um gentio. Quem é que vai levar esses gregos para Jesus? André. Sempre levando pessoas para Jesus, sempre levando pessoas para Jesus. Então, irmãos, esse deve ser também o nosso lema, levar almas para Jesus, ganhar pessoas para Jesus. Então, André se tornou um ganhador de almas. Às vezes, irmãos, o nosso ministério, a nossa vida, você pode levar uma alma para Jesus, mas essa alma que você leva para Jesus pode ganhar muitas outras. Tem uns projetos aí, não sei se vocês já viram, de pessoas onde você vende produtos de beleza, coisas assim, onde você investe naquela empresa lá e você passa a fazer parte como se fosse um sócio daquela empresa lá e você compra produtos e você vende, você vai arregimentar novos sócios, outras pessoas fazer parte desse projeto e essas pessoas que você está arregimentando vão ganhar outros discípulos, fazer com outros discípulos. E o que é que acontece? É que quando eu pego essas pessoas aqui para serem vendedores também, então eu vou ganhar um percentual em cima do que elas ganham. E elas vão ganhar, eu ganho 10% do que eu vendo, aí eu ganho 5% em cima dos meus discípulos, e os discípulos dos discípulos ainda vão ganhar mais 2%. E de repente o camarada está ganhando percentual de gente que ele nunca nem viu na vida. No ministério, é mais ou menos assim. Você pode ganhar almas para Jesus, e essas pessoas, elas vão continuar também ganhando outros para Jesus. E pode ter certeza, nós vamos ganhar galardões lá nos céus por conta de tudo isso. Pode ter certeza disso. Nos Estados Unidos, se o pastorzinho lá pregou 5 anos na cidadezinha lá, pregando, não se convertia ninguém. Pregava, nada de conversão. E quando eles já estavam lá prontos para arrumar as malas, um dia lá no culto lá se converteu um camarada lá magricelozinho. Para espanto de toda a alegria nos céus, camaradazinha lá, magricelo lá, se converte. Quem era esse camarada? Billy Graham. Morreu recentemente. Imagine aí quantas almas para Jesus Billy Graham ganhou. E tudo começou com aquele pastorzinho lá, certo? Do interior dos Estados Unidos, que perseverou, que não desistiu da sua missão. Pregou, e o Senhor vai fazendo a obra. Quem vai convencer o homem do seu estado de pecado não somos nós, não é a nossa capacidade, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento da palavra. Não, irmãos, é o Senhor, é o Senhor. É Deus quem vai convencer o homem através do seu Espírito Santo. É o Deus quem vai fazer toda a obra. Quando eu falo que muitas vezes o nosso mundo, e de por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, muitas vezes esse mundo é a nossa própria casa, eu tenho 2 argumentos para isso. O primeiro deles é a descida do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, nós temos isso lá, quando diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é a área mais próxima de mim, como na Samaria e Judéia, quer dizer, ele vai se avançando, se afastando, e até os confins da terra. Começa daqui, e essa obra ela vai se alastrar, ela vai se expandir. Um segundo argumento que eu tenho para dizer isso, biblicamente, é a conversão daquele endemoniado de Gadara, o gadareno. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem. Um homem que vivia lá nos túmulos, se cortava todo, cheio de demônios, ninguém conseguia dominar, colocavam cadeias nele, algemas nele, ele despedaçava tudo, e ele se cortava com lanças, né? E ninguém vivia feito louco lá de cemitérios lá. E quando aquele homem teve encontro com Jesus,
a Bíblia diz que ele agora se encontra sentado em perfeito juízo, em perfeito estado. E aquele homem, depois de convertido, ele queria seguir a Jesus. Quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia, e ele quer seguir a Jesus. Mas Jesus dá uma ordem explícita para ele. A ordem clara para ele está aí. Quer ver? Lucas capítulo 8, versículo 39. Vamos ver essa referência? Lucas 8, 38 e 39. Você já pensou? Ele fez mais do que a ordem de Jesus. Ele queria seguir a Jesus, andar com Jesus. Tinha passado por uma transformação tremenda. Um homem completamente inútil para a sociedade, completamente dominado por demônios, legiões de demônios, diz a Bíblia, e agora transformado, esse homem quer seguir a Jesus. E parecia coisa tremenda, seguir a Jesus, andar com Jesus, ser mais um discípulo de Jesus. Mas Jesus disse, não, olha, volta para a tua casa e vai testemunhar para os teus. E esse homem, ele volta não só para testemunhar para os seus, para a sua família, mas ele volta ganhando almas de cidade em cidade. Eu vejo, irmãos, a salvação como um presente merecido. E como um presente que nós recebemos do Senhor, nós não podemos guardar esse presente para nós. Quem foi criança aqui sabe disso. Quando uma criança recebe um presente, a primeira coisa que ela faz é compartilhar, é mostrar. Se chega alguém na casa da criança, ela ganhou um presente que ela valoriza, que ela realmente se alegrou, ela vai correr, ela vai buscar o presente, ela vai mostrar, olha aqui, tia, olha o que eu ganhei. Olha o que minha mãe me deu. Não é assim? E por que nós escondemos o presente que nós ganhamos? Se essa salvação é tão importante, é tão preciosa para nós, alegrou tanto a nossa alma, por que nós escondemos isso? Por que nós guardamos isso? Aqueles crentes de Bereia, eles foram elogiados pelo Senhor, porque eles testemunhavam da sua fé, eles dia após dia estavam examinando as Escrituras para ver se de fato elas eram assim, para poder testemunhar melhor do Senhor Jesus. Bom, em quarto lugar, muitas pessoas elas não evangelizam porque elas acham que essa é uma responsabilidade apenas do pastor, da liderança da igreja. Falava hoje com o Celiando sobre igrejas grandes, pessoas que procuram igrejas maiores, porque é mais fácil de se esconder. É mais fácil de ficar no anonimato. Ela vem para a igreja, ou ela não vem para a igreja e ninguém dá notícia dela. Porque ela simplesmente vem. Ela vem e volta, quer dizer, é o beija-flor, né? E nas grandes igrejas, infelizmente, irmãos, as pessoas em que os pastores de fato podem contar são pouquíssimas. Dá para contar nos dedos. Mas o Senhor é quem nos reveste de poder, e assim como Deus fez com André, Ele faz com cada um de nós. Ele quer que nós sejamos suas testemunhas, Ele quer que nós levemos outros aos seus pés. Eu queria ver com os irmãos um texto ainda interessante, está em João capítulo 9. A gente estava falando aqui da questão da responsabilidade e do conhecimento da palavra. Em João capítulo 9, nos traz uma cena bem interessante em relação ao evangelismo, ou a testemunho de Jesus. O texto é longo, eu vou resumir. A cura de um cego de nascença. Eu acho esse é um dos textos cômicos da Bíblia. Por quê, irmãos? Jesus cura, faz uma cura que jamais alguém fez em toda a terra. Curar um cego de nascença. Isso causa um impacto tremendo para os religiosos da época, os fariseus. E eles querem a qualquer custo anular o sacrifício de Jesus, a cura desse homem, o milagre de Jesus. E eles vão procurar o homem. Diz assim, quem foi que te curou? Esse foi o Messias, foi Jesus. Onde é que ele está? Não sei. E aqueles homens, então, depois de questionarem várias vezes o cego, sabe o que eles fazem? Olha que absurdo. O camarada era maior de idade, devia ter mais de 30 anos de idade lá, conhecidíssimo na rua, porque ele era mendigo, né, e cego, conhecido em toda a população. Os fariseus, eles não se deram ainda por satisfeitos de questionar apenas o cego, eles foram questionar os seus pais. Me diz uma coisa, é verdade que esse Jesus que estão dizendo aí curou seu filho? Aí os pais ficaram com medo e disseram, olha, nós não sabemos. O que nós sabemos, quem é esse Jesus? Né? O que nós sabemos é que ele é nosso filho e que ele era cego de nascença, nasceu cego e ele agora vê. Os fariseus foram procurar o cego pela terceira vez, porque queriam anular o milagre de Jesus.
o cego dá uma lição, uma surra de fé naqueles fariseus hipócritas. Dizem: como é que vocês são religiosos, as autoridades religiosas, e não sabem quem é o Messias? Quem é esse Jesus? O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E ele diz assim: porventura vocês também querem seguir a Jesus? Dá mexe no calo lá dos fariseus. E os fariseus dizem assim: você nascido todo em pecado, agora quer nos ensinar a palavra? Então, aquele homem conhecia muito pouco de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Aquele homem, apesar do pouco que ele conhecia, mas ele tinha convicção. Eu acho que nós não precisamos, irmãos, melhor do que conhecer toda a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse de cor, eu preciso ter convicção da minha fé. Porque eu preciso ter convicção daquilo que me salvou. Eu preciso ter convicção de quem eu era, do estado em que eu estava. É isso que eu preciso saber, irmãos. É só isso. O restante é complemento, o restante é o Senhor que vai colocar no nosso lábio. Irmãos, eu falei que Deus me deu o privilégio de ganhar algumas pessoas para Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu queria hoje testemunhar para os irmãos que eu carrego no meu coração um grande peso. Peso especialmente pelo meu pai. Eu pude testemunhar de Jesus para tantas pessoas mesmo. Mas eu não pude testemunhar, ou não testemunhei como eu gostaria, como eu precisaria testemunhar para o meu pai. Eu perdi pai e mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe antes de conhecer a Jesus. Então não tinha como testemunhar para minha mãe, infelizmente. Mas quando meu pai morreu, eu já tinha alguns anos na fé. E eu cheguei a fazer seminário até. Cheguei a liderar igrejas na terra. E cheguei a falar de Jesus para o meu pai. Mas ele partiu repentinamente e eu não pude concluir o plano que eu tinha para a vida dele. E eu não sei se ele teve tempo de se arrepender. O que eu estou falando para os irmãos é que a obra do Senhor, ela não tem tempo a perder. A palavra de Deus diz que André, no dia imediato, ele levou o seu irmão para Jesus. E eu temo, irmãos, que nós passemos anos e anos, nós que conhecemos a palavra, nós que fomos alcançados pela graça, nós que fomos chamados para servir o Senhor, nós que domingo após domingo, quarta após quarta, estamos aqui bebendo da palavra do Senhor. Eu temo que nós tenhamos pessoas tão próximas de nós, pessoas a quem nós tanto amamos, e nós ainda não tenhamos testemunhado verdadeiramente para essas pessoas. Eu fico pensando, e se Deus me desse mais uma semana com meu pai? E se Deus me desse mais um dia com meu pai? Eu digo para vocês, eu não iria trabalhar, eu não estaria preocupado com mestrado, eu não estaria preocupado com nada, irmãos. Nada. A não ser testemunha de Jesus. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, Tu sabes todas as coisas. Tu conhece o nosso coração. Tu sabe quando a palavra nem chegou ainda aos lábios, o Senhor já conhece toda. Tu sabe da sinceridade da minha alma. E Tu sabe do peso que eu carrego por isso. E quando testemunhamos aqui, Senhor, é para que outros irmãos, esses queridos irmãos, não estejam um dia, ó Deus amado, nesta mesma insegurança que eu me sinto hoje. Não sei, Senhor. Espero muito, mas eu não sei se vou poder encontrar o meu Pai no céu. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, que a Tua palavra, que jamais voltará para Ti vazia, ela possa operar no coração de cada um desses amados irmãos e irmãs. Esse desejo ardente, Senhor,
de ser luz, de ser sal, de ser uma testemunha, de falar, Senhor de queridos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus amigos, para todas as pessoas que eles amam de fato, Senhor. Porque esta é a maior prova de amor, Senhor, que nós podemos ter para com alguém, Senhor. É conduzi-la a Jesus Cristo. É arrancá-la das mãos do inimigo, Senhor, das chamas do inferno, da condenação eterna. Transportá-la para o reino do Filho do teu amor. Ó Deus, move o coração da tua igreja. Move o coração de cada um de nós, Senhor. O Senhor já nos aparelhou com a tua armadura. O Senhor já nos aparelhou com a tua palavra. O Senhor já nos aparelhou com o teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que sejamos apenas ouvintes da tua palavra, Senhor, mas que possamos praticá-la. Usa, Senhor, a cada um de nós, homens, mulheres e crianças, do maior ao menor, Senhor. Independentemente, ó Deus amado, do nosso conhecimento teológico. Não, Senhor. O que nós conhecemos foi o suficiente para o Senhor nos salvar, para o teu Santo Espírito nos convencer do nosso estado de pecado, do juízo final, Senhor. Então, Senhor, usa cada um de nós. Derruba, Pai querido, pelo teu poder, todas as barreiras que porventura tenham nos impedido, Senhor, de sermos essas testemunhas. Para que nenhum dos meus irmãos possa um dia, ó Deus amado, estar nesta certeza como eu estou. Eu confio na tua graça, confio na tua misericórdia. Te louvo porque o Senhor é o meu consolo. Mas eu gostaria de ter feito mais. Eu gostaria de ter testemunhado mais. E peço, Senhor, que essa mesma visão eu possa ter para com aqueles, ó Deus amado, que ainda estão aqui, Senhor. Que ainda estão ao meu redor. Que eu fale e não me cale, Senhor, enquanto eu viver. Até o último minuto da minha vida, Senhor. Eu quero ser uma testemunha tua. Eu quero testemunhar do teu poder e da tua glória, Senhor. Enquanto nós estamos orando ao Senhor, eu quero que você continue a cabeça baixa. Mas eu quero fazer um desafio a você. Eu quero que você se concentre em uma pessoa, pelo menos, da sua família, que você gostaria de ver lá no céu. Não se engane. Essa pessoa pode ser maravilhosa. Mas se ela ainda não se converteu ao Senhor, ela está caminhando em direção ao abismo. Ela está debaixo da condenação eterna. E a melhor pessoa indicada por Deus para ganhá-la para Jesus é você. E eu quero que aí mesmo, onde você está, você faça esse desafio, aceite esse desafio. Senhor, eu quero ganhar essa alma para Jesus. Eu quero que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos. Quem vai fazer a obra é o Senhor, mas você vai ser um instrumento. E você está se disponibilizando agora. Senhor, eu quero ser esse instrumento para ganhar esse meu ente querido, essa pessoa a quem eu tanto amo, Senhor. Não permita que eu me acovarde. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seus irmãos, pode ser seus amigos, pode ser quem for. Mas eu quero que você cite essa pessoa agora. Ore para que Deus possa criar esta oportunidade, para que Deus possa lhe usar a fim de salvar esta pessoa. Você quer vê-la mesmo lá no céu um dia? Então, comprometa-se, assuma esse compromisso. Em nome de Jesus.